que era entre os brasileiros talvez apontado como favorito, mas quis o sorteio, a tabela. O Benfica venceu o Bayern num jogo improvável e os alemães vieram para o caminho do Mengão e levaram a melhor, 4-2. O time comandado por Vincent Kompany foi muito bem. O Flamengo apagou nos 10 primeiros minutos e agora volta à realidade do nosso futebol. Essas imagens aí podem ser confundidas com as de uma torcida que acabou de ver o time ganhar o jogo. Mas não são, não. É a torcida do Flamengo orgulhosa, de peito estufado, apesar da derrota. Foi uma atuação impiedosa do Bayern de Munique em Miami, que começou de forma aterrorizante para o Flamengo. Um gol contra de Pulgar abriu o marcador. Em seguida, uma bola perdida por Arrascaeta virou um preciso chute de Harry Kane. Em menos de 10 minutos, 2-0. Depois do choque, veio o futebol. E o Flamengo conseguiu jogar como gosta Felipe Luiz. Luiz Araújo exigiu de Neuer um milagre. O Flamengo foi chegando e esse chute aí do Gerson, nem se tivessem 3 Neuers lá no gol. Um golaço, 2-1. E estádio pegando fogo, com 60 mil pessoas em Miami. Em uma bola afastada por Luiz Araújo, Goretzka teve toda a liberdade do mundo para fazer o terceiro. O segundo tempo começou com um Flamengo animado e corajoso. De pênalti, Jorginho diminuiu o placar. Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar de um apagado Arrascaeta, teve uma chance de ouro. Mas, de novo, a pressão do Bayern na frente deu certo. Laimer aproveitou o erro de Luiz Araújo, Kimmich encontrou Kane dentro da área e 4-2. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. O preço de querer sair jogando desde trás custou caro para o Flamengo, mas nada que tenha gerado arrependimentos. Acredito que a gente vem falando que vem acreditando num trabalho, né? E agora a gente está falando que foi kamikaze porque aconteceram os episódios favoráveis para eles. Mas e se tivesse abrido o campo como algumas vezes abriram, né? Talvez a gente não estivesse fazendo esse discurso aqui. Tem algumas coisas para melhorar sim, mas deixando bem claro que eu estou totalmente orgulhoso pela nossa equipe. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. Aproveitamos muito bem as chances. Sinto que quando estamos no nosso melhor, podemos derrotar qualquer adversário. Estamos ansiosos para o desafio contra o PSG e vamos tentar vencer a competição. Agora é olhar para frente, porque o Flamengo está vivíssimo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente absorveu nesses jogos, nesses dias, vai servir para o nosso futuro. Então, tenho certeza que o Flamengo sai daqui mais forte. Antes daquela análise completa da partida, se teve alguém aqui no programa que se transformou em rubro-negro nos últimos dias, apoiou o Mengão, foi o Cicinho. Mas acabou o sonho, Cicinho. Acabou o sonho do Mengão, né? Acabou o sonho do Mengão. Mas assim, o Flamengo tira muitas lições disso daí. Eu continuo achando que individualmente o Flamengo poderia ter feito um jogo bem melhor do que fez ontem contra o Bayern de Munique. Individualmente a equipe do Flamengo, se pegando jogador por jogador, a qualidade é muito alta. Eu vi o Wesley teve algumas falhas, algumas deficiências
nessa competição, mas ontem deu para ver também o quanto ele é veloz, né, ganhando na corrida dos caras. Então, assim, é um Flamengo que tem muitos pontos positivos, outros jogadores, o Pulgar não fez um grande jogo, e você errar contra time europeu, que é um time muito bem posicionado, eles jogam ali como um robô, né? O treinador pede algo, eles fazem. Não, a organização tática. A organização tática. Então, você pega um futebol brasileiro, que é acostumado ao improviso, então muitas bolas perdidas na entrada da área, então o Flamengo perdeu exatamente por essas deficiências. Vai tirar muitas lições disso. Dito isso, aquele presentinho para você, Cicinho, agora. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se fui. Cicinho, pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando, não. Esse cara é meio louco. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa, cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro. Bateu com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? É Pedro. Vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. O gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Sim. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão, que dispõe seja onde for, bem europeu. Pode vir, não tem como. Bateu com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se fui. Ninguém acertou! Eu errei, mas falei 2-0 Bayern, né? Eu coloquei 2-1. Agora, gente, qualquer time brasileiro tem menos investimentos. A gente sabe que a Champions League é o campeonato mais forte depois de uma Copa do Mundo. Então, todo mundo que vai acompanhar uma partida entre um brasileiro e um europeu entende que há uma distância. E se um brasileiro vence, como fez o Botafogo diante do PSG, é façanha, é feito, é algo histórico para ser muito valorizado. O Bayern de Munique, nos primeiros 10 minutos, aplicou o contraveneno, não deixou o Flamengo jogar, marcação sob pressão alta, faz 2 gols rapidamente, deixa o Flamengo num colapso psicológico e também técnico. É uma pena. E depois o jogo teve as consequências. Aí foi sempre sendo favorável aos alemães. E o que jogou esse Harry Kane, Edu Dracena, ele arrebentou com a partida. Além de, Renato, um cara inteligente. Ele não fica preso ali entre os zagueiros. Ele sai ali atrás dos volantes. Ele cria espaço. Ele arma o time. Ele finaliza. Ele é um cara... Pô, é o Pelé. Não, mas você vê, o cara deu um carrinho ali, acabando o jogo. Sim, a gente tem que reconhecer, o cara é bom. De repente o cara não ganhava título, mas o cara até ontem... Mas o Tottenham era sempre um time médio e um time que não era o melhor de todos.
E ele ficou 19 anos lá. Aí saiu e foi campeão, né? Entendeu? E pode ser de novo, daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer ainda. As chances estão aí. Não, e a questão que você falou, Renato, que quando joga um europeu brasileiro, é claro que a gente torce para o brasileiro. Até porque, independente de rivalidade ou não, a gente, quer bater os europeus. Então a gente analisava ontem, né, a gente comparando jogador com jogador, mas aquela expectativa que os jogadores pudessem mostrar dentro do campo. E ontem o Flamengo realmente não conseguiu jogar, o Bayern conseguiu aquela marcação-pressão, fez 2-0, Renato. E quando eles tomam 2-1, parece, agora eu vou ligar meu modo on. Vai lá, 3-1. Aí o Flamengo vai, pênalti, 3-2. Agora eu vou ligar meu modo on de novo, 4-2. Então, na minha opinião, o Bayern, quando ele quis jogar, ele fez com que todo mundo aqui imaginava. Deu muito espetáculo e ganhou de uma forma assim, sem susto. 2 treinadores jovens, duelos táticos, cada um teve suas escolhas. O Bayern tropeçou diante do Benfica, mas conseguiu fazer uma partida ontem primorosa, uma partida digna de aplausos, muito inteligente, de fechar espaços, de conter o Flamengo, de atacar no momento certo, tanto que os caras terminaram o jogo com cãibras, Ronaldão. Realmente vocês falaram aqui, o esquema tático dos europeus é totalmente diferente do nosso, a verdade é essa. A disciplina também, a forma de jogar, a gente vê que eles são programados para fazer aquilo, independente do resultado, do calor. Eles colocaram uma linha de frente para pressionar o time do Flamengo, fizeram o resultado, seguraram um pouco mais devido ao calor, e eles têm essas peças para isso. A gente falou aqui, eu até falei que o Harry Kane era um fruto da imprensa, mas é um fruto que joga ali na frente da zaga. 41 gols na temporada, 41. E não refuga. Agora o Rossi também tem adivinhado no meio da rua. No meio da rua não se adivinha, irmão. Espera a bola passar. Muita gente na frente dele, mas ele quis adivinhar, deu uma passada e tomou um gol no canto dele, que era um momento dificílimo ali da partida, onde o próprio conseguiu fazer um gol o Flamengo e dali começou a ter pressionar. Um goleiro não pode tomar um gol daquela distância, no meio da rua. Ainda mais num campeonato como esse. Então são erros que podem ser corrigidos, mas a verdade eu vou dizer para vocês aqui, a única verdade que eu vi aí, Felipe Luiz está no time errado, ele vai embora. Já ele vai embora, que a cabeça dele para pensar e colocar o time dele é impressionante. Agora, o time não correspondeu.